Você já ouviu falar do corpo seco? Dizem que foi um homem tão cruel, tão perverso, que nem a terra aceitou seu corpo depois da morte. Expulso do túmulo, condenado a vagar pela eternidade, ele teria encontrado refúgio nas florestas mais sombrias, perseguindo aqueles que ousam entrar em seu território. Nesta história, um grupo de amigos decidiu ignorar os avisos do vilarejo e explorar uma trilha esquecida, acreditando que tudo não passava de lenda. Mas a cada passo, eles descobriram que a floresta guardava algo que jamais deveria ter sido despertado. Se prepare para conhecer a lenda proibida, e o que acontece quando alguém encontra o túmulo do corpo seco. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias sombrias. Agora, respire fundo, apague as luzes, e venha comigo. Era o fim de uma tarde abafada quando decidimos seguir pela trilha que atravessava a mata esquecida. O sol, já baixo, tingia o horizonte de tons alaranjados, mas dentro da floresta a luz parecia não penetrar por completo. Assim que colocamos os pés na entrada do caminho, uma sensação estranha percorreu a todos nós. Não havia o som de pássaros, nem o farfalhar comum das folhas agitadas pelo vento. O silêncio era tão denso que parecia pressionar os ouvidos. Éramos 4 naquela caminhada. Eu, que narrava tudo mentalmente como se pressentisse o perigo. Lucas, sempre aventureiro, que insistira em explorar a trilha. Marina, a mais medrosa, que já dava sinais de arrependimento. E Daniel, que ria de tudo, tentando disfarçar o desconforto que sentia. Havíamos ouvido comentários no vilarejo sobre aquela mata, mas ninguém entrou em detalhes. Apenas nos avisaram, de forma vaga, para não seguir por ali depois do pôr do sol. Claro, foi exatamente o que fizemos. À medida que avançávamos, o ar parecia mais pesado. O chão, coberto por raízes retorcidas e folhas secas, rangia sob nossos passos. Havia cheiro de terra molhada, mas curiosamente, o solo estava seco e firme. O contraste era perturbador. Lucas, como sempre, ia à frente, tentando filmar pequenos trechos com o celular. Ele dizia que seria divertido postar em suas redes uma aventura na floresta proibida. A cada clique da câmera, eu sentia como se estivéssemos registrando algo que não deveria ser visto. Logo nos primeiros minutos, notamos a diferença no cenário. Algumas árvores estavam estranhamente secas, sem folhas, quase mortas, mesmo cercadas por vegetação ainda viva. Era como se certos pontos da mata estivessem sendo drenados por alguma força invisível. Marina comentou em voz baixa que aquilo parecia terra enfeitiçada. Daniel zombou, dizendo que devia ser apenas efeito de pragas ou queimadas antigas, mas nem ele acreditava nas próprias palavras. O caminho parecia se alongar de maneira anormal. Tínhamos a impressão de já estar caminhando por horas, mas quando verificamos o relógio, apenas 20 minutos haviam passado. O sol já mal aparecia, e a escuridão da mata parecia se fechar sobre nós. O mais inquietante, no entanto, era a ausência total de vida ao redor. Nenhum inseto zumbia, nenhum animal se movia. Somente nossos passos e respirações quebravam o silêncio. Chegamos a uma clareira pequena, onde o chão estava coberto por galhos secos. Ali, o clima ficou ainda mais pesado. Um vento frio soprou de repente, embora o ar estivesse parado até então. Lucas riu nervosamente e disse que aquilo sim daria uma boa gravação, mas ninguém respondeu. Eu observava as árvores ao redor. Suas cascas tinham marcas profundas, como arranhões ou cortes feitos por mãos humanas. Mas eram velhas, como se estivessem ali há décadas. Naquele momento, percebi que Marina tremia. Eu acho que não deveríamos estar aqui, ela disse, com a voz falhando. Ninguém discordou de fato, mas também não tivemos coragem de voltar. Era como se a floresta, agora que nos engolira, não fosse permitir que saíssemos facilmente. A sensação de ser observado começou ali, naquela clareira. Olhávamos para todos os lados, tentando encontrar um par de olhos escondido entre as sombras. Mas nada havia, apenas o breu se intensificando. Ainda assim, era impossível ignorar. Havia algo naquela floresta, silencioso e invisível, nos acompanhando desde os primeiros passos. E, mesmo sem percebermos, já estávamos muito mais próximos do coração daquela mata do que deveríamos estar. Enquanto avançávamos pela trilha, lembrei-me de algo que o velho da venda havia dito mais cedo naquele dia. Ele nos atendeu com um olhar cansado, como se estivesse acostumado a lidar com curiosos que passavam pelo vilarejo em busca de aventuras. Quando perguntamos sobre a trilha, ele parou por um instante, e os olhos, antes turvos, se tornaram atentos. Se forem, voltem antes do pôr do sol. Depois desse horário,
a mata já não pertence a vocês. Na hora, rimos. Daniel chegou a brincar, dizendo que deviam existir lobisomens escondidos por ali, e Marina pediu para mudar de assunto, claramente desconfortável. Mas Lucas, empolgado, apenas respondeu que histórias assim serviam para espantar turistas. O velho não discutiu. Apenas entregou o troco devagar, fixando os olhos em nós como quem queria dizer mais, mas desistia por saber que seria inútil. Agora, caminhando em meio ao silêncio da floresta, aquele aviso ecoava em minha mente como uma sentença. O sol já havia se escondido, e o peso da noite caía rápido sobre nós. Parecia que a mata engolia a pouca luz que restava, deixando-nos imersos em um breu sufocante. Será que ele falava sério? Murmurei, mais para mim mesmo do que para os outros. Marina, que vinha logo atrás, respondeu em tom baixo, ele parecia ter medo, não estava só brincando. Daniel riu, mas o som de sua risada soou deslocado, falso, como se até ele estivesse começando a acreditar que não era apenas superstição. O mais estranho era a sensação de que, de alguma forma, o velho sabia que voltaríamos tarde demais. Não havia deboche em sua expressão, apenas uma melancolia carregada de experiência, como alguém que já vira outros partirem para aquela mata e não retornarem do mesmo jeito. Lucas, sempre à frente, tentava nos animar. Vocês levam tudo muito a sério. Isso aqui é só uma floresta normal. O máximo que pode acontecer é a gente se perder e passar frio. Relaxem. Mas suas palavras não tinham efeito. A cada passo, a escuridão parecia pesar mais, e o ar ficava frio demais para uma noite abafada como aquela. Em certo ponto, ouvimos um estalo vindo da mata fechada. Congelamos. O som não era de galho quebrando sob os pés de alguém descuidado. Era diferente. Parecia que algo se movia lentamente, acompanhando nossos passos à distância. Daniel virou com a lanterna do celular, apontando para todos os lados, mas só encontrou árvores imóveis e sombras profundas. Pode ser algum animal, disse ele, tentando se convencer. Mas não havia sinais de vida. Nenhum inseto, nenhum grilo, nenhum coachar distante. A floresta estava morta em som, como se tivesse parado para ouvir o que fazíamos ali. Marina começou a chorar baixinho, pedindo para voltarmos. Lucas suspirou, dizendo que era apenas sugestão da mente, mas até ele andava mais rápido agora, evitando olhar para trás. Eu também sentia, com uma certeza instintiva, que algo nos observava desde o momento em que atravessamos a entrada da trilha. O aviso do velho parecia ressoar na escuridão, depois do pôr do sol, a mata já não pertence a vocês. E naquele instante, tive a impressão de que não pertencíamos mais a nós mesmos. A noite já havia tomado conta da floresta quando percebemos a primeira mudança real ao nosso redor. Até então, era apenas o silêncio sufocante, o frio inesperado e aquela sensação constante de sermos observados. Mas de repente, a própria natureza começou a revelar sinais que não podiam ser explicados com lógica simples. Andávamos em fila, cada um com o celular servindo de lanterna, já que ninguém tivera a prudência de levar equipamentos de verdade. A luz era fraca, cortando a escuridão apenas alguns passos à frente, e o resto se perdia em sombras densas. Foi Marina quem notou primeiro: olhem essas árvores, estão mortas. Ergui a luz e vi o que ela queria dizer. Em meio à mata verde e viva, havia um trecho inteiro tomado por árvores secas, de troncos retorcidos e galhos quebradiços, como se uma praga tivesse se espalhado apenas naquele ponto. O chão estava coberto por folhas ressecadas, mas o mais estranho era que o ar parecia mais frio ali, como se a vida tivesse sido drenada. Pode ser um incêndio antigo, murmurou Daniel, embora não houvesse sinal de queimadura. Ou talvez praga de cupim, sua voz, porém, vacilava. Nenhuma praga deixaria um contraste tão exato, um círculo de árvores mortas em meio à floresta saudável. Lucas, com sua mania de registrar tudo, começou a filmar. Isso aqui vai dar muita visualização, disse ele, rindo nervosamente. Mas quando revisou o vídeo rapidamente, notou algo estranho. Pera, vocês ouviram isso? Ele aumentou o volume da gravação, atrás de nossas vozes, um sussurro baixo ecoava, como o vento atravessando ossos. Ninguém tinha ouvido aquilo ao vivo. O som estava apenas na gravação. Marina empalideceu. Não foi o vento, não havia vento. Continuamos andando, mas cada passo parecia mais pesado, como se o solo quisesse nos prender. Logo à frente, encontramos algo ainda mais perturbador, uma árvore grossa, com a casca marcada por arranhões profundos. Os cortes formavam quase figuras, símbolos que não reconhecíamos. Não eram naturais,
nem causados por animais. Era como se mãos humanas, ou algo próximo disso, tivessem gravado aquelas marcas há muito tempo. Aproximei a luz para observar melhor, e percebi que havia algo impregnado nos sulcos. Era escuro, ressecado, sangue antigo? Não havia como saber, mas a ideia me fez estremecer. Daniel se afastou rapidamente, balançando a cabeça. Isso é coisa de ritual. Gente perturbada que veio brincar aqui. Ele dizia isso, mas seus olhos denunciavam o medo que crescia. Foi então que ouvimos o primeiro estalo. Não à distância, mas bem próximo, como se alguém tivesse pisado em um galho atrás de nós. Giramos juntos, apontando as lanternas em várias direções. Nada. Só sombras e mais árvores secas. O coração disparava em meu peito, e percebi que todos prendiam a respiração, esperando que algo surgisse. Devemos voltar, disse Marina, quase chorando. Agora. Antes que seja tarde. Mas Lucas insistiu em continuar. Vocês não veem? É justamente aqui que está a parte interessante. Se existe alguma verdade nessa lenda idiota, está nesse lugar. Não podemos parar agora. Ninguém respondeu, mas seguimos mesmo assim. A mata morta parecia se estender cada vez mais, como se estivéssemos entrando em um território proibido. E, à medida que caminhávamos, comecei a notar outra coisa. As sombras projetadas pelas lanternas não pareciam se mover de acordo com nossos corpos. Havia mais delas. Silhuetas esguias e disformes, alongadas no chão, mesmo quando ninguém estava parado naquele ponto. Meu estômago se revirou. Eu sabia, com uma certeza que não precisava de provas, que aquele era o primeiro sinal. A floresta estava viva de um jeito que não compreendíamos. E algo, oculto entre as árvores, observava cada passo nosso com paciência, como quem espera a presa se aproximar do lugar exato onde deve ser capturada. A trilha nos conduziu até uma parte ainda mais silenciosa da floresta. Não havia vento, não havia som, apenas a respiração nervosa de cada um de nós. A sensação era de que o próprio tempo se arrastava, como se a mata tivesse nos prendido em um espaço onde minutos se alongavam em horas. A luz fraca dos celulares iluminava apenas pedaços do caminho, e o resto permanecia engolido pela escuridão. Foi nesse ponto que Marina tropeçou em algo enterrado sob folhas secas. Ela caiu de joelhos, e quando afastamos os galhos, vimos uma pequena cruz de madeira, apodrecida e quase desfeita pelo tempo. Estava caída, inclinada, como se tivesse sido arrancada da terra. Ao redor, o solo parecia revirado, irregular, como um túmulo antigo que fora aberto. Aquele pedaço de chão exalava um cheiro diferente, pesado, um odor de terra molhada misturado a algo que lembrava ferrugem. Daniel deu um passo para trás, murmurando, "Isso é um túmulo, alguém foi enterrado aqui." Marina regalou os olhos, e sua voz falhou ao responder, "Ou alguém tentou sair daqui." As palavras dela congelaram o ar. Todos ficamos em silêncio, encarando o buraco raso. Não havia ossos visíveis, nem restos que identificassem um corpo. Apenas um vazio escuro, como se a terra tivesse se recusado a guardar o que um dia esteve ali. Lucas, sempre movido pela curiosidade mórbida, aproximou-se e começou a filmar, passando a câmera devagar pelo buraco. "Gente, isso aqui é incrível. Pode ser prova de algum ritual antigo, ou até uma sepultura clandestina. Vocês percebem? Esse vídeo pode viralizar." Mas enquanto ele falava, o celular em sua mão captou algo que nossos olhos não viram. Um vulto rápido cruzou a tela, tão rápido que parecia uma interferência. Reproduzimos o vídeo 2 vezes, e lá estava, uma sombra escura, esguia, contorcendo-se no fundo do buraco. Nenhum de nós havia visto aquilo a olho nu. Marina começou a chorar de novo, implorando para irmos embora. Daniel, nervoso, olhava para os lados, como se esperasse que algo emergisse da terra a qualquer instante. E eu, embora quisesse concordar em fugir, sabia que já estávamos longe demais para simplesmente voltar. A floresta parecia nos cercar, e o caminho de volta não seria mais tão simples. Ajoelhei perto do buraco, tentando entender melhor. O solo parecia remexido recentemente, mas não havia marcas de pau ou ferramenta. A terra estava quebradiça, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Toquei numa das paredes de terra, e ela se desfez em minhas mãos, seca, quase como cinza. Foi nesse instante que um vento cortante atravessou a clareira. A cruz de madeira caiu de vez, tombando ao lado do buraco. E um som baixo, arrastado, ecoou em nossos ouvidos, não vinha de fora, mas de dentro do chão. Algo semelhante a um suspiro, seco e oco, como se a própria terra exalasse.
Daniel puxou Marina pelo braço, tentando convencê-la a voltar pela trilha. Chega! Isso não é normal. Não vamos ficar aqui. Mas Lucas insistia em continuar filmando, fascinado, como se estivesse hipnotizado pelo vazio daquele túmulo. Eu não sabia explicar, mas senti que o buraco nos observava. Não era apenas um espaço escavado. Era uma boca aberta, aguardando. E naquele momento, percebi que a floresta não apenas escondia algo, ela o revelava para nós de propósito. O túmulo esquecido não era um acidente. Era um convite. Depois de encontrarmos o túmulo aberto, ninguém mais conseguia fingir que aquilo era apenas uma coincidência. A atmosfera da floresta se tornará sufocante, como se o ar tivesse ficado mais denso. Mesmo respirando fundo, parecia que os pulmões não se enchiam por completo. Era como se algo nos envolvesse, nos apertasse por dentro. Marina soluçava baixo, agarrada ao braço de Daniel. Lucas, ainda com o celular na mão, tentava filmar, mas suas mãos tremiam. Eu observava ao redor, atento a qualquer movimento, e foi assim que percebi, não estávamos mais sozinhos. Primeiro veio a sensação. Não era som, nem visão. Era aquela intuição primitiva, a mesma que faz um animal saber que está sendo caçado. Uma presença pesada, invisível, que caminhava junto conosco. Não importava para onde olhássemos, sempre havia a impressão de olhos fixos, ocultos entre as árvores secas. De repente, um estalo quebrou o silêncio. Não foi o som de um galho qualquer, mas um passo. Preciso, marcado, como se alguém tivesse pisado firme bem atrás de nós. Giramos todos ao mesmo tempo, lanternas apontadas para trás. Mas não havia nada, apenas a trilha escura se perdendo em sombras. Vocês ouviram, não ouviram? Perguntei, com a voz mais alta do que pretendia. Daniel respondeu rapidamente, ouvi. E não foi nenhum animal. Antes que pudéssemos discutir, outro som ecoou, agora à nossa esquerda, o mesmo passo arrastado, lento, como se alguém nos rondasse. Voltamos às luzes, mas só vimos árvores. Nenhuma criatura, nenhum movimento de folhas. Apenas silêncio. Foi então que Lucas, ainda filmando, empalideceu. Olhem, na gravação. Aproximamo-nos e vimos na tela do celular um vulto atrás de nós, uma forma alongada, retorcida, que parecia acompanhar o grupo de perto. O detalhe mais perturbador era que aquela figura não estava ali segundos antes, quando havíamos virado para olhar. Marina chorou mais alto, e Daniel gritou com Lucas, desliga essa porcaria. Para de filmar. Mas ele parecia incapaz de parar. Como se aquela presença quisesse ser registrada, quisesse aparecer apenas na tela, escondida da visão direta. Segundos depois, o ar ficou gelado, e um sopro percorreu a clareira. Foi tão real que os cabelos em minha nuca se arrepiaram. Uma voz baixa, quase inaudível, surgiu no vento, um murmúrio seco, sem língua, como folhas quebradiças se arrastando no chão. Não compreendíamos as palavras, mas a intenção era clara, não éramos bem-vindos ali. A cada minuto, os sons se repetiam. Passos atrás de nós, ao lado, à frente. Estávamos cercados, mas nada aparecia a olho nu. A floresta parecia brincar com nossa sanidade, deixando-nos ouvir e sentir, mas não ver. Daniel tentou nos acalmar, dizendo que poderia ser eco, mas até ele tremia. Marina pedia desesperadamente para voltarmos, sua voz falhando em soluços. E eu, embora quisesse concordar com ela, sabia que já não tínhamos controle. Não era apenas a floresta que nos prendia, era a presença que caminhava conosco, invisível, silenciosa, paciente. Quando decidimos acelerar o passo, ouvimos outra coisa, risadas. Não altas, não humanas. Eram secas, fragmentadas, como se viessem de uma garganta ressequida. As risadas surgiam e sumiam, primeiro à frente, depois atrás, como se a própria escuridão zombasse de nossa tentativa de fuga. Lucas finalmente abaixou o celular, mas a última imagem gravada ficou impressa em nossas mentes. Um vulto magro, ossudo, de pele colada aos ossos, caminhava a poucos metros de nós, mesmo que nossos olhos nunca o tivessem visto. Naquele instante, entendemos que não se tratava apenas de superstição. O corpo seco não estava preso à terra. Ele caminhava. E, pior que isso, havia escolhido nos acompanhar. A tensão havia atingido um ponto insuportável. Cada passo que dávamos parecia ecoar dentro de nossas cabeças, como se o silêncio da floresta amplificasse nossos medos. Marina chorava baixinho, e Daniel tentava manter a calma, embora seus olhos revelassem o contrário. Lucas, ainda ofegante, guardara finalmente o celular no bolso,
mas era tarde. A presença invisível parecia mais próxima a cada segundo. Foi então que aconteceu. Estávamos atravessando uma parte estreita da trilha, ladeada por árvores secas que se curvavam sobre nós como braços retorcidos. Lucas ia à frente, eu logo atrás, seguido por Marina e Daniel fechando o grupo. De repente, um som diferente rompeu o silêncio, um barulho de arrasto, rápido, seguido de um grito curto. Virei-me instintivamente. Daniel não estava mais ali. A lanterna de Marina tremia nas mãos dela, iluminando apenas o espaço vazio onde ele deveria estar. Suas pegadas terminavam bruscamente na terra, como se tivesse sido arrancado dali, apagado da realidade em questão de segundos. Não havia rastro de luta, nem sinal de para onde fora levado. Apenas o vazio. Daniel! Gritei, correndo alguns passos de volta pela trilha. Minha voz ecoou sem resposta. Marina gritava o nome dele em desespero, sua voz se misturando ao choro histérico. Lucas parou por um instante, encarando o nada, paralisado. Foi quando ouvimos novamente os passos, lentos, arrastados, vindos da mata ao lado. A lanterna de Marina tremia tanto que a luz dançava, mas por um instante pude jurar ver uma sombra magra, de braços ossudos, deslizando entre as árvores. Não corria, não fazia esforço. Apenas caminhava lentamente, como se soubesse que não precisaria se apressar para nos alcançar. Ele está lá, Marina apontou, mas quando viramos todos ao mesmo tempo, não havia nada. Apenas escuridão. O desespero tomou conta. Corremos alguns metros, sem direção, apenas tentando nos afastar do ponto onde Daniel desaparecera. Mas não adiantava, a floresta parecia se repetir. Árvores iguais, galhos iguais, como se estivéssemos presos em um círculo interminável. De repente, a voz de Daniel ecoou atrás de nós. Fraca, arrastada, quase irreconhecível. Me ajudem. Viramos imediatamente, mas não havia ninguém. A voz vinha de todos os lados, como se fosse carregada pelo vento. Marina caiu de joelhos, chorando alto, cobrindo o rosto com as mãos. Lucas puxava ela pelo braço, tentando convencê-la a continuar, mas seus olhos estavam arregalados, refletindo puro pavor. Eu sabia, no fundo, que não era mais Daniel. Aquela voz não carregava vida. Soava seca, oca, como se fosse soprada de dentro da terra. Era a floresta zombando de nós, usando o nome dele como isca. A cada chamado, a voz se tornava mais distante, mais deformada. Até que parou por completo, deixando apenas o silêncio denso e sufocante. E nós, agora três, seguimos cambaleando pela trilha, com a certeza de que Daniel havia sido o primeiro. O primeiro desaparecimento não seria o último. Depois do desaparecimento de Daniel, caminhamos em silêncio, atordoados, como se nossos corpos movessem-se sozinhos, sem a mente acompanhar. O choro de Marina já não era um simples lamento, era um soluço sufocado de puro desespero, que cortava o silêncio da mata como uma navalha. Lucas, por mais que tentasse parecer firme, tinha os olhos arregalados, a respiração acelerada, e tremia tanto que mal conseguia segurar a lanterna. Eu, por dentro, lutava contra a ideia de que já não havia saída, de que, na verdade, nunca houvera. Foi nesse estado que Marina, ainda entre soluços, murmurou algo que me fez estremecer. Minha avó, ela falava disso. Do corpo seco. Lucas a olhou imediatamente, como se tivesse levado um choque. Eu também parei, encarando-a. Ela enxugou o rosto com as mãos trêmulas, mesmo quase sem fôlego, continuou. Ela dizia que existia um homem tão cruel, tão perverso, que nem o inferno quis receber sua alma. A terra não o aceitou, e ele ficou condenado a vagar, ressequido, sem carne de verdade, só pele e ossos. Eles chamavam de corpo seco. O silêncio após aquelas palavras foi mais pesado do que qualquer som que já havíamos ouvido na floresta. O vento, que até então soprava em rajadas ocasionais, cessou completamente, como se até a mata quisesse ouvir. Isso é só folclore barato, disse Lucas, tentando rir, mas a voz saiu falha, sem convicção. São histórias inventadas para assustar crianças. Marina sacudiu a cabeça, desesperada. Não, não era só história. Minha avó falava de gente que sumia na mata. Dizia que, quando o corpo seco escolhia alguém, nada podia impedir. Ele não descansava. Ele usava a própria floresta para caçar. Enquanto ela falava, um estalo alto soou atrás de nós. Um galho grosso quebrando, como se algo muito pesado tivesse pisado em falso. Viramos rápido, lanternas tremendo, mas novamente só encontramos sombras. Ainda assim,
Todos sentimos, havia algo ali. Perto. Ouvindo cada palavra. A lembrança do túmulo vazio voltou com força. Aquilo não era apenas coincidência. O que quer que estivesse nos rondando tinha conexão direta com aquela sepultura profanada. Vocês não entendem, disse Marina, com os olhos cheios de lágrimas. É isso que ele é. Ele não foi enterrado, ele foi expulso. A terra cuspiu o corpo, porque nem morta ela o queria. E agora, ele anda. Ele anda até achar quem pagar pelo que ele foi. Lucas começou a andar mais rápido, tentando cortar a tensão. Chega, Marina. Você está deixando isso pior do que já está. Mas até ele não ousava falar alto. Suas palavras soavam como um pedido para que a própria floresta não escutasse. Seguimos em frente, mas o peso daquela revelação não nos abandonou. Eu olhava para as árvores secas ao redor e tinha a impressão de que cada uma delas era testemunha silenciosa da maldição. Os galhos retorcidos pareciam braços levantados, apontando para nós, julgando, esperando a hora certa. E, em meio a esse avanço sombrio, a floresta nos deu um sinal claro. No chão, à nossa frente, havia pegadas. Eram recentes, fundas, marcadas na terra seca. Mas não eram normais. Os pés eram finos demais, ossudos, como se os próprios ossos tivessem pressionado a terra. Seguiam em linha reta, adentrando o coração da mata. Nenhum de nós disse uma palavra. Ficamos apenas ali, em silêncio, olhando aquelas marcas. Não precisávamos concordar em voz alta, porque já sabíamos, não estávamos perseguindo nada. Estávamos seguindo o caminho deixado pelo próprio corpo seco. As pegadas diante de nós eram recentes demais para pertencer a um mito esquecido. A terra seca ainda guardava a marca do peso que as havia deixado, como se algo tivesse passado por ali poucos instantes antes. Lucas, tentando soar racional, murmurou, pode ter sido um andarilho, alguém que vive isolado. Mas até ele sabia que aquilo não fazia sentido. Aqueles pés não eram normais. Eram finos, estreitos, sem carne, como se os próprios ossos tivessem pisado na trilha. Seguimos, porque parar parecia ainda pior. A cada passo, porém, a sensação de sermos guiados aumentava. Não caminhávamos mais por escolha própria. Era como se a floresta nos empurrasse para a frente, fechando qualquer possibilidade de retorno. Foi então que os sons começaram. Primeiro, um estalo distante. Depois, outro, mais próximo. Logo, os passos se tornaram evidentes, vindos de direções diferentes. Não eram corridas apressadas, mas movimentos lentos, arrastados, cadenciados, como quem caminha sem pressa porque já tem certeza de alcançar a presa. Ele está nos cercando, Marina sussurrou, e suas palavras gelaram o ar. Apontamos as lanternas para todos os lados, mas o que víamos eram apenas troncos retorcidos e sombras dançantes. Ainda assim, sabíamos que havia algo ali, observando, acompanhando. O som dos passos mudava de lugar de maneira impossível, ora à frente, ora atrás, ora ao lado, como se a própria mata fosse um labirinto vivo e o corpo seco pudesse surgir em qualquer ponto. De repente, uma risada baixa ecoou. Não era humana. Era seca, quebrada, como se saísse de uma garganta ressequida, incapaz de emitir sons completos. Lucas caiu para trás com um susto, quase deixando a lanterna cair. Marina cobriu os ouvidos, implorando para que aquilo parasse, mas o som apenas se multiplicava, vindo de diferentes direções ao mesmo tempo. A floresta parecia zombar de nós. Foi nesse momento que vimos. Entre as árvores, a alguns metros de distância, uma silhueta magra, ossuda, imóvel. A luz da lanterna tocou por um instante, revelando a pele colada aos ossos, os braços longos demais, a cabeça inclinada de lado, como quem observa com curiosidade. Não houve tempo para reação. Quando piscamos, a figura não estava mais lá. Corram! Gritei, e todos disparamos pela trilha. Mas a mata parecia se fechar diante de nós. Galhos se entrelaçavam, o caminho se duplicava em direções estranhas, e logo não sabíamos mais se estávamos indo para frente ou voltando. Os passos continuavam a nos seguir, mas agora vinham de todos os lados, acelerando conforme corríamos. O corpo seco não aparecia, mas sua presença era esmagadora, como se estivesse sempre a um passo atrás, prestes a nos tocar. Lucas tropeçou, caindo de joelhos. Quando tentei ajudá-lo, percebi marcas no chão ao lado dele, pegadas ossudas, fundas, recém-feitas. Ele estava perto. Muito perto. Ele está brincando com a gente, murmurei sem pensar, e Marina começou a chorar ainda mais alto. De repente, ouvimos novamente a voz de Daniel.
Mas agora, diferente de antes, ela parecia vir da frente, chamando nossos nomes, pedindo ajuda. Corremos na direção do som, mesmo sabendo, no fundo, que não era Daniel. Que nunca mais poderia ser. Era apenas a mata usando sua voz como isca, nos puxando para mais fundo no território proibido. E quanto mais corríamos, mais claro ficava, não estávamos tentando escapar. Estávamos sendo conduzidos. A perseguição não era uma caçada comum. Era um jogo. E nós já tínhamos perdido antes mesmo de começar. Corremos sem olhar para trás, embora fosse impossível ignorar a presença que nos acompanhava. Cada passo parecia ser seguido por outro, arrastado, mais lento, mas sempre constante. O corpo seco não tinha pressa. Era como se soubesse que a floresta faria o trabalho de nos esgotar antes do fim. O caminho diante de nós parecia se repetir. Árvores iguais, troncos curvados em ângulos quase idênticos, galhos que se estendiam como braços prontos para nos agarrar. A cada minuto, a trilha parecia mudar de lugar, como se estivéssemos correndo em círculos. Isso não faz sentido, Lucas gritava, sua voz quebrada pelo pânico. Ele apontava a lanterna para todos os lados, mas só revelava sombras que se contorciam entre as árvores. Marina tropeçava, sendo puxada por mim quase à força, seus olhos vermelhos de tanto chorar. Não dá mais, eu não consigo, ela repetia, mas eu sabia que parar era entregar-se. Foi então que ouvimos de novo a voz de Daniel. Dessa vez, não era distante nem arrastada. Era clara, próxima, como se ele estivesse correndo logo atrás de nós. Esperem. Não me deixem aqui. Eu sabia que não era real. Aquele não era Daniel. Mas Marina parou de repente, convencida pelo desespero. É ele. Ele está vivo. Ela tentou correr de volta, mas a agarrei com força. Seus gritos ecoaram pela mata, rasgando o silêncio, e nesse instante ouviu-se uma risada seca, quebradiça, surgindo do nada. Lucas apontou a lanterna para trás e por um breve segundo vimos. Entre as árvores, uma figura magra, ossuda, avançava lentamente, os olhos fundos brilhando com um reflexo pálido. A boca estava aberta em um sorriso impossível, mas nenhum som saiu dela. Apenas o som da mata ao redor, como se a própria floresta risse em uníssono. Corremos mais rápido, mas a sensação de estarmos presos aumentava. Quanto mais avançávamos, mais densa ficava a mata, até que a trilha parecia se dissolver. Em certo ponto, percebi que já não havia caminho, apenas raízes e galhos retorcidos que se entrelaçavam diante de nós. Lucas chutou os galhos, tentando abrir passagem, mas era inútil. O que antes era trilha agora era parede. Viramos para outro lado, mas a floresta havia fechado também atrás. Estávamos cercados. Isso não é normal. A floresta está viva, ele gritou, e sua voz ecoou como se fosse repetida por 1000 bocas invisíveis. Marina caiu de joelhos, soluçando, dizendo que não aguentava mais. Eu tentava pensar em uma saída, mas cada vez que levantava a lanterna via a sombra magra mais próxima, surgindo em diferentes pontos, como se pudesse estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Estamos presos, sussurrei, sentindo o peso da realidade cair sobre mim. E nesse momento, uma rajada de vento frio percorreu a clareira, apagando por um segundo a lanterna de Lucas. Quando a luz voltou, havia marcas frescas no chão. Pegadas ossudas, recém-criadas, a apenas 1 metro de distância de nós. Marina gritou de horror, agarrando-se a mim, enquanto Lucas recuava tropeçando. O ar estava tão pesado que respirar se tornava doloroso. Era como se algo nos empurrasse para o chão, drenando nossas forças. Foi então que ouvimos a voz, não a de Daniel, não uma risada. Era outra coisa. Um sussurro seco, direto em nossos ouvidos, como se viesse de dentro da própria terra. Vocês não saem daqui. Nossos corpos gelaram. Não era apenas ameaça. Era sentença. E foi nesse instante que percebi a verdade, não estávamos fugindo. Nunca estivemos. Estávamos sendo levados, conduzidos pela floresta até o ponto onde a perseguição terminaria. E o fim estava cada vez mais próximo. Estávamos encurralados. O caminho havia desaparecido, a floresta se fechava sobre nós como se fosse um organismo vivo, pulsando em silêncio. As árvores secas se curvavam para dentro, formando paredes naturais que nos impediam de avançar. Marina soluçava, agarrada a mim, enquanto Lucas girava a lanterna desesperadamente, buscando uma abertura que não existia. Foi então que o silêncio se quebrou. Não pelos nossos gritos, mas por uma voz que ecoou no meio da mata, baixa e arrastada, como se fosse feita de poeira. Reconheci de imediato,
era a voz de Daniel. Mas já não havia nada de humano nela. Venham, estou aqui. O som vinha de todas as direções. Ora parecia distante, ora próximo o suficiente para arrepiar a pele. Marina tentou tapar os ouvidos, mas a voz não cessava. Era como se falasse de dentro de nós, reverberando nos ossos. Isso não é ele, murmurei, embora minha garganta estivesse seca, a voz quase falhando. Lucas balançava a cabeça, repetindo, isso é impossível, impossível, mas quando a lanterna dele tremeu e iluminou um ponto à frente, vimos. Entre as árvores, a figura magra avançava. O corpo seco. Seus ossos estalavam a cada passo, e a pele, ressequida, parecia colada ao esqueleto, com manchas escuras como se fossem restos de terra impregnada. A cabeça estava inclinada para o lado, os olhos fundos refletiam um brilho apagado, e a boca permanecia aberta, revelando dentes amarelados e quebrados. Não havia carne suficiente para sustentar aquela forma, mas ainda assim ele se movia. Marina gritou, e Lucas tentou puxá-la para trás, mas não havia para onde ir. A figura parou a poucos metros de nós. Então, para nosso horror, ela falou. Não em sua própria voz, mas na de Daniel. Por que me deixaram? Meu estômago se revirou. Aquilo não era Daniel. Era o corpo seco zombando de nós, roubando a voz do amigo desaparecido para nos torturar. A cada palavra, sua garganta emitia sons secos, como gravetos quebrando. Lucas, em um ato de desespero, lançou uma pedra na direção dele. A pedra atravessou o ar e caiu no chão. Mas o corpo seco não se moveu, não desviou. Apenas inclinou a cabeça mais ainda, como se estivesse se divertindo. E então deu um passo à frente. O chão vibrou levemente sob nossos pés, como se a terra rejeitasse a presença daquela criatura. Um cheiro forte de podridão tomou o ar, forçando-nos a cobrir o rosto. A floresta parecia tremer, como se reconhecesse o retorno de algo que nunca deveria ter saído do túmulo. Marina gritava sem parar, e Lucas tentava arrastá-la, mas a cada movimento a criatura parecia se aproximar mais, mesmo sem pressa, como se o espaço entre nós fosse encurtado por vontade própria. Eu, paralisado, só conseguia encarar aquele rosto seco, aquele olhar vazio, e entender o que estava prestes a acontecer. Não havia fuga. Nunca houve. A voz de Daniel ecoou de novo, mas agora vinha acompanhada de outras. Várias, sobrepostas, como se a criatura carregasse em si os lamentos de todos que haviam sido levados pela floresta antes de nós. Um coro de desespero, de dor eterna, aprisionado em um corpo que nem morto conseguirá descansar. Vocês são meus agora. A frase não precisou ser repetida. Era a sentença final. Lucas segurou minha mão com força, e Marina se encolheu contra mim, como se o contato humano fosse a última defesa contra aquilo que se aproximava. Mas no fundo todos sabíamos, não havia defesa possível. O corpo seco deu mais um passo, e a escuridão pareceu avançar junto dele. Era o destino inevitável, e nós estávamos diante dele, sem chance de retorno. O corpo seco avançava lentamente, e cada passo fazia a terra estremecer de leve, como se a floresta reconhecesse o seu dono. O ar havia se tornado irrespirável, impregnado de um odor de terra velha e apodrecida. Eu sentia Marina se agarrando ao meu braço com todas as forças, suas unhas quase rasgando minha pele, enquanto Lucas tentava manter a lanterna firme, mas a luz tremia, como se fosse repelida pela própria escuridão. A criatura parou diante de nós. Estava tão próxima que pude ver cada detalhe da sua forma maldita, a pele estirada e rachada, colada ao osso, como se fosse apenas um resquício de carne que nunca desapareceu por completo, os olhos fundos, vazios, mas que pareciam enxergar mais fundo do que qualquer olhar humano. A boca se abriu devagar, e o som que saiu não era de um só. Eram várias vozes, misturadas, chorando, gritando, implorando por descanso. Entre aquelas vozes, reconheci claramente a de Daniel. Por que vocês não me ajudaram? Meu corpo congelou. Eu sabia que não era ele. Mas ouvir sua voz ecoando na garganta daquela coisa foi o golpe final. Marina gritava, tentando fechar os olhos, mas era impossível não olhar. Lucas tremia tanto que deixou a lanterna cair no chão, e a escuridão engoliu quase tudo, restando apenas um feixe de luz fraco iluminando parcialmente o rosto da criatura. E foi nesse instante que compreendi. A floresta não apenas o abrigava. Ela o celebrava. As árvores secas eram como testemunhas silenciosas, alimentadas pela energia maldita daquele ser. A cada passo, a vida era sugada do que restava ao redor. E agora, era de nós que ele se aproximava.
A criatura ergueu uma das mãos, ossuda, os dedos compridos e deformados, e apontou diretamente para nós. O gesto foi lento, deliberado, como se já soubesse qual seria o próximo a cair. Marina desmaiou em meus braços, vencida pelo pavor. Lucas, em desespero, tentou correr, mas não deu 2 passos antes de ser engolido pela escuridão. Não houve grito. Apenas silêncio. Fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo. O corpo seco inclinou a cabeça para mim, como quem observa uma presa com calma, prolongando o momento antes do ataque. Seus olhos, fundos e secos, me prenderam de uma forma que não consegui resistir. Foi então que aconteceu. Por um segundo, tive a sensação de ser puxado para dentro daqueles olhos. Vi coisas que não eram minhas lembranças. Vi pessoas antigas sendo arrastadas pela floresta, vilarejos inteiros escondendo segredos, corpos desaparecendo na terra que cuspia de volta aquilo que tentavam enterrar. Vi dor, vi desespero, vi séculos de maldição se repetindo em um ciclo sem fim. E, no meio de tudo isso, vi o meu fim. Meu último olhar foi para Marina, caída inconsciente, seus cabelos espalhados pelo chão seco. Quis gritar, quis pedir perdão, mas minha voz não saiu. A floresta me envolveu como se fosse um manto, e a escuridão se fechou de vez. O corpo seco não precisava correr, não precisava lutar. Ele apenas esperava. E, como todos os outros antes de nós, fomos entregues à sua maldição. E a floresta, testemunha eterna, permaneceu em silêncio, como se nada tivesse acontecido.